Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Hoje voltando para mais uma aula de ciências, né? Então, hoje dia 28, né, do 8 de 2020. Nós vamos para a nossa 43ª aula, né, de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho dos anelídeos, né? Então, hoje todo mundo feliz, contente, né? Final de semana chegando. E nós vamos falar um pouquinho, então, desse grupo, que é bem interessante, um grupo bem legal, né? E o nome já diz, anelídeo, né? O corpo recoberto por anéis, tá bom? Então, hoje nós vamos encontrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho desses seres, desses animais, que têm o corpo recoberto por anéis. Vamos lá? Então, nós temos, como todos, as características que são gerais. Então, esses vermes ou esses seres, né, que na verdade a gente vai ver que eles não são vermes, mas ainda o nome está relacionado aos vermes, né, então a gente vai ainda escutar falar, ou a gente vai ler em alguns livros, né, vermes cilíndricos, né. Então nós vamos ver que o corpo é dividido em anéis, eles têm o que nós chamamos de metameria, que é um processo de segmentação, né? Nós vamos ver que tem essa divisão em segmentos, em anéis, que nós na sequência vamos mostrar, né? Então essa segmentação é completa, interna e externa. Podem ser aquáticos ou terrestres, né? Vivem normalmente em locais úmidos, em lugares quentes e secos eles não conseguem sobreviver. Simetria bilateral, quer dizer que dividiu ao meio duas partes iguais, né? São também triblásticos, lembra que nós falamos? 3 folhetos embrionários. São protostômios, né? Então originam primeiro a boca, né? E aí são celomados, né? Então aí nós já temos um celoma verdadeiro, né? Lembra o que era o celoma? É uma cavidade dentro do corpo do animal, revestido pela chamada mesoderme, que é a camada mediana, né, desses triblásticos. Lembrando, triblásticos têm 3 camadas embrionárias, ectoderme fora, mesoderme meio e endoderme dentro. Então essa mesoderme vai recobrir em todos os pontos essa cavidade que nós chamamos de celoma. A gente já vai ver que esse animal, no caso aí a minhoca, que é um dos exemplos, ele já tem o desenvolvimento de vários órgãos internos, né? Isso devido o celoma. Lembra que nós falamos a importância do celoma? Então, o celoma é de extrema importância para o animal desenvolver, então, essas características, né, principalmente esses sistemas dentro do corpo deles. Entendido? Os principais exemplos, os poliquetos, que nós vamos conhecer. Poli quer dizer muitos, quetos quer dizer cerdas, quer dizer que tem muitas cerdas, as minhocas e as sanguessugas. Certinho? Então, vamos lá. Aqui nós temos as características estruturais deles, né? Então, a parte externa tem o que nós chamamos de tegumento, é como se fosse um revestimento. Esse tegumento, pessoal, ele é uma epiderme, né? Ele é uma camadinha com uma cutícula permeável. Isso quer dizer que essa cutícula pode fazer com que o animal consiga absorver água, né, por trocas pela própria pele. É por isso que, por exemplo, se você deixar uma minhoca no sol, o problema é que ela não tem mecanismos que evitam a transpiração. Você deixou ela um pouquinho lá no sol, né? Quem já foi pescar com os avós, com os pais, né? Com os tios e tias e tal, com a mãe, vocês percebam que se você deixar ela fora da terra, ela resseca, porque essa cutícula dela é tão fina que ela não consegue evitar a perda de água e acaba desidratando, certo? Glândulas mucosas, né, que mantêm a umidade do corpo. Essas glândulas mucosas são aquelas bem pegajosas, né? Quem já pegou a minhoca vê que ela tem uma substância meio leguenta, que ajuda tanto na movimentação do animal e mantém um pouco da umidade do corpo deles também. Tem células fotorreceptoras e sensitivas. Então elas conseguem determinar se está claro, se está escuro, mas normalmente, principalmente as minhocas, elas adoram lugares escuros, né? Elas não vão preferir o lugar luminoso, que tenha muita luz. Eles preferem estar enterradinhos lá. Por isso, quando você vai procurar minhoca, você vai aonde? Embaixo de madeira, em lugares sombreados, lugar bastante úmido. São as características que ela gosta mais. A classificação deles, nós vamos ver, é de acordo com as cerdas, né? Cerdas é como se fossem umas patinhas que eles têm, que ajudam no processo de locomoção, né? E aí nós vamos ver que em alguns casos até na fixação do animal, né? Então esse vai ser um dos critérios que nós vamos falar da classificação, certo?
Então, só para a gente relembrar um pouquinho, vamos voltar nesse primeiro ponto, para a gente entender bem os anelídeos. Então, aqui, são considerados vermes, na verdade eles não têm nada de verme, mas como a classificação é bem antiga, ficaram, né? Então, um ou outro que vai viver às custas de um ser vivo, mas não são todos, né? Tem a metameria, que é a divisão do corpo, então, em anéis, que nós já vamos falar. Então, cada parte do corpo se comporta como se fosse um ser vivo único, né? Podem ser aquáticos ou terrestres, mas precisam de lugar úmido, certo? Simetria bilateral, então, se divide em duas partes iguais. São triblásticos, tem os 3 folhetos embrionários. Endoderme dentro, mesoderme meio, ectoderme fora. Então, tem 3 tecidos lá no embrião. Protostômios quer dizer que originam primeiro a boca. Nesse caso, nós vamos ver um sistema digestório completo, com boca e ânus. E são celomados. Tem o celoma verdadeiro, recoberto por essa estrutura vermelhinha, que é a mesoderme. Entendido? Os exemplares, os poliquetos, minhocas e sanguessugas, certo? As características, então, tem uma epiderme, uma pelezinha fina, permeável, né, que pode ser muito sensível à água, então por isso elas conseguem absorver, mas ao mesmo tempo eles não têm mecanismos que evitam a transpiração, então ele pode dessecar muito rápido, certo? Tem glândulas mucosas que deixam a pele deles mais gosmenta, para facilitar ele escavar a terra, por exemplo. Células fotorreceptoras e sensitivas, que sabem distinguir se está claro ou está escuro, preferem o escuro, mas sabem quando está claro ou escuro. E as cerdas quitinoses, que a gente vê os exemplos aqui, que vão fazer parte do processo de locomoção e fixação. Vai ser um dos critérios que nós vamos usar para a classificação desses animais. Tá bom? Entendido até aqui? Então vamos passar para frente. Como eu falei, o sistema digestório é considerado completo. A digestão é extracelular, corre fora da célula. E veja que aqui já aparecem algumas estruturas que não apareciam em nenhum outro. Papo, por exemplo. Quem tem papo que nós conhecemos? Galinha, não é? Quem tem moela? Galinha. Papo é como se fosse uma estrutura de armazenamento que fica aqui no pescoço das aves em geral. Moela é tipo um estômago um estômago mecânico que tritura o alimento, ajuda a triturar. Para a minhoca, por exemplo, é tudo isso. Para isso que serve. Ó. Papo, armazenamento, moela, trituração dos alimentos. E o intestino, né, que é a área de absorção dos nutrientes que ele tem. Nesse caso, esse intestino, ele é chamado de tiflossole. Que nome bonito, né? Tiflossole. Não vai ser motivo de nosso estudo, mas só para vocês já irem conhecendo. Então veja, ó, boca, faringe, já tem esôfago, o papo, a moela, o intestino e o ânus. Veja, um sistema digestório já bem completinho. Então veja que os anelídeos são muito mais evoluídos que os poríferos, que os quinidários, que os plateumintos e que os nematódios. Então veja que na escala nós estamos falando do menos evoluído para o mais evoluído, certo? Vamos lá. Se alimento de restos, né? Então nós vamos ver que eles aproveitam os restos que estão no meio, principalmente a minhoca, ela come a matéria orgânica juntamente com a terra e produz o que nós chamamos de humus, que é o cocô da minhoca. O local onde tem muita minhoca é um local que é bastante produtivo, que tem bastante nutrientes no solo, tem bastante humus, né? Então, um solo umífero, um solo com bastante humus, onde tem bastante minhoca, né? Vamos lá. Esse é importante, olha que legal. Primeiros a possuírem um sistema circulatório, lembra? Lombriga, ela é bem pálida, ela é branca, porque ela não tem sistema circulatório. Solitária da mesma forma. Os quinidários, todos eles são pálidos, eles não têm sangue. Já o anelídeo são os primeiros a possuir um sistema circulatório. Veja que legal. Esse sistema circulatório, ele é chamado de fechado. Por que fechado? Porque o sangue só corre dentro desses vasos. Se você cortar uma minhoca, você vai ver que sai um sangue, pouquinho, mas sai o sangue, né? Então ele só fica dentro dos vasos, né? Ele não sai para fora nos tecidos aí. Existem 2 vasos principais, um dorsal e um ventral, ligados a 5 pares de vasos laterais, contráteis, que muitos pesquisadores acreditam que sejam os corações da minhoca. Tem pessoas que dizem que a minhoca pode chegar a ter
de 12 a 13 corações, né? Claro que a gente vai ver que não é um coração igual o nosso, bonitinho e tudo mais, mas são vasos pulsantes que funcionam como coração. Então são impares. Então, no mínimo, tem 5 pares. Então, no mínimo, tem 10 corações, né? Então, eles podem chegar a 12, 13 corações, como nós já escutamos e já vimos em algumas pesquisas aí também. Tá bom? Então, primeiros a ter um sistema circulatório. Guardem isso, isso é muito importante. Hemoglobina é uma proteína que está no plasma e que dá essa cor vermelhinha. Então, nosso sangue tem a cor vermelha porque tem hemoglobina. O sangue da minhoca é vermelho porque tem hemoglobina também. Certo? Vamos lá. Sistema respiratório é um sistema respiratório simples na maioria deles, né? Então, nós vamos ver que a maioria das minhocas, ela respira pela pele, né? Por difusão. Então, veja o que acontece. O gás carbônico sai fora, isso aqui é o corpo dela. Isso aqui é a cutícula, isso aqui é a epiderme, uma pelezinha. Então, o gás carbônico sai, o oxigênio entra. Produz gás carbônico sai, oxigênio entra. Sempre tem muito dentro, vai para fora, tem muito fora, vem para dentro. E assim vai, é um ciclo bem tranquilinho aqui. Isso na maioria dos anelídeos. Mas existem os poliquetos, que nós vamos conhecer eles logo, eles são aquáticos. Então eles não conseguem fazer isso, eles precisam de brânquias. Então são os primeiros a possuírem uma estrutura única de respiração. Nós encontramos isso em peixe e os anelídeos vão ter, que são as brânquias, certo? Então, aí as trocas gasosas ocorrem normalmente em lugares úmidos. Se ela ficar em lugar seco, ela vai acabar morrendo e não vai conseguir respirar. Vamos lá, sistema excretor. Esse é um sistema excretor, pessoal, bem desenvolvido também. Né? Nós já vínhamos falando do sistema excretor. O sistema excretor é uma forma de eliminar as excretas, né? Aqui nós temos o que é chamado de nefrídeos, né? Esses nefrídeos são divididos em 3 partes, né? Tem o nefróstoma, o nefroducto e o nefrodióporo. Esse nefridióporo. Então, cada um deles aqui, pessoal, basicamente vai ter uma estrutura, uma função, né? Principalmente de eliminar vamos dizer assim, as excretas. E lembra daquilo que nós falamos lá no início, da metameria? Cada anelzinho desse tem um nefrídeo. Cada anelzinho desse vai ter um cordão circulatório. Então, cada um deles funciona como se fosse um ser único. Por isso, nós chamamos de metameria. Cada anel é um funcionamento como se fosse de um corpo grudadinho no outro, né? Então, aqui nós temos as estruturas. Guarde esse nome nefrídeo, que é a estrutura excretora dos anelídeos em geral aí, certo? Vamos lá. Produto da excreção é a amônia, né? Nós vamos ver aí, a amônia, ela não, vamos dizer assim, para nós, ela é considerada uma substância tóxica, né? Bastante tóxica, e por isso ela tem que ser jogada fora. Então, as minhocas jogam amônia para fora aí. Sistema nervoso. Aqui nós vamos ver que o sistema nervoso deles é um sistema chamado ganglionar, né? Então ele forma as primeiras estruturas, igual nós vimos até na planária, né? Os chamados gânglios cerebrais, já funciona como um cérebrozinho. Você vê às vezes a minhoca se movimentando, parece que ela já está pensando no que ela está fazendo, né? E aí tem um par de gânglios que parte por todo o corpo, fazendo com que a minhoca tenha toda aquela movimentação. Então eles já têm quase um cérebro. É o primórdio de um cérebrozinho aí, né? Então, por isso são os chamados gânglios cerebroides, né? E um par, então são 2 cordões nervosos aí por todo o corpo do anelídeo. Aqui alguns aspectos reprodutivos. Nós vamos ver que dentro desse grupo, nós temos espécies monoicas. Mono vem de um. Um indivíduo, 2 sexos, macho e fêmea, certo? A minhoca é assim, ela é macho e fêmea no mesmo indivíduo. Dioicos, normalmente os poliquetos, tem o macho, tem a fêmea, são distintos, diferentes. Menino, menina, homem, mulher, macho, fêmea. Então existe essa relação nos dioicos, dioico 2, 2 indivíduos, sexos separados, tá bom? Desenvolvimento pode ser direto e indireto. O que é isso?
pode se transformar em larva, no caso quando é indireto, e pode nascer pronto, como é o nosso caso, que é direto. Fecundação é externa, fora do corpo. Então o espermatozoide e o óvulo se encontram fora do corpo, para que haja então esse processo reprodutivo aqui. A minhoca e a sanguessuga, a fecundação ocorre no interior de um casulo, que nós já vamos mostrar, que é chamado de clitelo. Não sei se vocês já viram na minhoca, é uma estruturinha meio amarelinha que fica numa parte do corpo. Isso é o clitelo, nós já vamos mostrar ali para vocês entenderem. Ó. Então o clitelo é uma estruturinha mais amarelinha. A minhoca é hermafrodita, mas ela não consegue se reproduzir sozinha. Então uma minhoca tem que encostar na outra e uma cruza com a outra, uma libera o espermatozoide para a outra. Então cada uma delas se encostando vai ter o processo de fecundação. São hermafroditas, mas não se reproduzem sozinhas. Uma precisa da outra. Então esse processo é chamado de fecundação cruzada. Esse libera o espermatozoide, esse libera o espermatozoide, ocorre a fecundação. Essa fecundação fica dentro de um casulo. Esse casulo, então a fecundação é o encontro dos dois. Forma um ovinho. Esse ovinho eclode com o passar do tempo, né? Quando estiver no meio. E saem as novas minhoquinhas aqui. Mas pense que ele sai do clitelo e vem fazendo esse movimento, ó, com todos os ovinhos. E vem saindo para fora. Como que eu sei, professor, quando a minhoca, a parte da cabeça, a parte da cauda? Claro, minhoca não tem cabeça. Mas a parte, digamos assim, que ela se movimenta, como se fosse a parte da cabeça, é a parte mais próxima do clitelo. Então aquela parte amarelinha, onde você vê aquela parte amarelinha, que às vezes você acha que é a parte de trás da minhoca, é a parte da frente onde se encontra a boca. Então a boca fica próxima ao clitelo e o ânus fica mais distante dele. Entendido? Repetindo. A minhoca ela é hermafrodita, tem os dois sexos, mas ela precisa do cruzamento. Essa fecundação é chamada fecundação cruzada, né? Então um libera espermatozoides para o outro. Ocorreu o processo de fecundação, forma o casulo. Dentro do casulo estão os ovos. O casulo vai saindo da minhoca, cai no meio. E depois de um determinado tempo, as minhocas vão começar a nascer aí. Certinho? Vamos agora para o processo de classificação. Nós falamos lá no início que a classificação está de acordo com as cerdas, né? Então, o primeiro que nós temos é a classe poliqueta. Poli, muitas. Quetas, ou chaeta, como vocês verem aqui, então está em latim, vocês vão ver que no latim, no grego, o CH tem um som de QU, né? Então, poliqueta tem muitas cerdas. Poli, muitas, queta, cerdas. Muitas cerdas. Todos esses são marinhos, dioicos, então sexos separados. Tem tentáculos na cabeça, nesse caso aparece mandíbula. Nós vemos olhos, nesse caso são 4, né? Tem os chamados parapódios, que são expansões laterais que contêm as brânquias, que ajudam na respiração. Então são essas estruturinhas aqui, ó. Então lembrando, poliquetas, muitas cerdas, né? Marinhos, sexos separados, tentáculos na cabeça e os parapódios com as brânquias aqui. Nós chamamos esses vermes aqui. O desenvolvimento é indireto, então esse forma larva. A minhoca é direto, né? Sai do ovinho, já nasce e o ser vai só crescer. Aqui não. Aqui do ovinho passa por uma larva, da larva vai se desenvolvendo adulto, certo? Sem clitelo. Então, na minhoca nós vimos aquela estruturinha, lembra? Amarelinha que eu falei. Eles não têm, né? Os poliquetas não têm clitelo. Aqui nós temos os exemplos, então. Esses daqui, pessoal, são chamados de vermes de fogo, né? Então veja aqui, de vermes também não tem nada, e eles são aquáticos, né? Eles vivem no mar. Talvez nunca vocês encontrem, eu nunca vi, provavelmente talvez ao vivo nunca verei, né? E esses são, então, os anelídeos aquáticos, né? De ambiente marinho, né? São os chamados nereis ou vermes de fogo, né? Então são os poliquetas porque eles têm muitas cerdas distribuídas por todas as partes aqui do corpo, né? Essa parece, ó, parece até uma planta, né? Esses animaizinhos, eles formam tubos calcários, eles ficam dentro. E só deixam as cerdas para alimentação deles. São bem espertos aí. Oligo. Oligoquetas, pessoal. Oligo quer dizer poucas. Quetas continua sendo cerdas. Poucas cerdas. Os oligoquetas nós temos terrestres, a maioria, e os dulcícolas, de água doce. Principal exemplo, minhoca. Monóica,
sexos, os dois sexos no mesmo indivíduo, são hermafroditas. Desenvolvimento é direto, então não há desenvolvimento de larva, nasce o filhotinho. E aí tem o clitelo. O clitelo é aquela estrutura que normalmente nós encontramos mais amareladinha, que fica aqui. Aqui não dá para ver muito bem, mas aparentemente é essa estrutura que está mais amareladinha aqui, né? Então é a estrutura que nós temos do clitelo, né? Estrutura reprodutiva deles. Então, principal exemplo, minhocas. Mas, professora, a minhoca tem cerdas? Se a gente colocasse ela numa lupa eletrônica, a gente ia ver que tem uns pequenos pontinhos que ajudam na movimentação desse animal na terra, né? Lembrando todo o papel que as minhocas fazem pro solo, né? Então as minhocas elas escavam os buracos, aerando o solo, deixando ele mais fértil através do processo da produção do humus, né? Pelo cocozinho deles, e auxilia aí para que a terra fique mais fértil. Então a gente observa aqui, ó, o movimento dela aqui, ó, o clitelo, sempre nessa direção, né? Então vai se alimentando, deixando o solo mais aerado, para que a água consiga infiltrar, para que tenha mais oxigênio, né? Então as minhocas, elas ajudam aí na produção do humus, né? Um composto bastante importante para a produtividade, né? Para a agricultura em geral, e aí para o desenvolvimento das plantas, tá bom? E a última classe que nós temos é a classe Aquetas. Lembram? A na ciência quer dizer não. Quetas quer dizer cerdas. Não tem cerdas. O nome das aquetas também pode ser chamados de hirudíneos. Terrestres ou aquáticos. Monóicos também. Então tem os dois sexos do mesmo indivíduo. Desenvolvimento é direto, não passa por larva. Tem clitelo também. Apresenta ventosas, né, para locomoção e fixação. E aí nós temos a famosa sanguessuga. Ai, meu Deus, né, professor? Deixa eu até tirar o professor aqui da frente. Opa, voltar. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Então aqui vocês verem, pessoal, uma sanguessuga. Para quem nunca viu, pessoal, esse bichinho ele gruda na pele, coloca basicamente as ventosas dele e começa a sugar o sangue das pessoas. Antigamente eles usavam esse tipo de animal, pessoal, para drenar líquidos do corpo. Então eles acreditavam que a sanguessuga ela podia fazer o mesmo papel de uma hemodiálise, né? Filtrar o sangue e tudo mais. Hoje a gente sabe que isso não serve. Mas ainda existem algumas terapias com sanguessuga. Então a pessoa tem um inchaço, tem uma varize, alguma coisa assim, eles colocam ela para drenar. Tem até algumas imagens aqui para vocês verem. Ai meu Deus, professor, é isso mesmo que acontece? É isso mesmo que acontece. Então observe aqui na imagem, deixa eu só voltar. Observe aqui na imagem uma pessoa com varicoses, uma pessoa sem varizes, sem varicose. Funciona para isso, professor? Funciona. O problema é que a varize e a varicose é uma dilatação dos vasos. Isso daqui vai ficar por 1 mês, 2 meses. Se a pessoa não se cuidar, volta tudo novamente. Aqui a pessoa tem também, vai ter melhorias, vai. Só que em caso de varize e varicose, é só cirurgia hoje, não tem muito o que fazer. Então, as pessoas têm uma melhora. Mas se não usar uma meia, né, se não tiver um processo de cuidados logo após, volta tudo ao normal. Aqui no olho, precisa ter coragem, né? Mas esses daqui, pessoal, normalmente são produzidos em laboratório, não transmitem doenças porque eles são normalmente criados, reproduzidos em laboratório. Então eles não têm problema. Mas alguns que possam estar na água, que esteja alguma contaminação, eles podem até trazer algumas doenças relacionadas aí ao transporte, que seja a água, que seja o sangue e tudo mais. Então, eram tratamentos alternativos muito utilizados aí na antiguidade, e em alguns casos hoje ainda usam, principalmente na Índia eles usam bastante, né, e na China, se eu não me engano também, que é principalmente para drenar. Então essa pessoa provavelmente estava com uma uveíte, que é uma viúva que nós chamamos, e estava usando para drenar essa parte dos líquidos que estava aqui. Então ela basicamente vai sugando o sangue e ao mesmo tempo vai retirando o líquido aí. Tá bom? Então finalizamos a nossa aula. Eu quero que vocês anotem, até eu esqueci de colocar as questões aqui. Então eu quero que vocês peguem lá e anotem as questões de tarefa,
né? Ou as questões complementares aí também. Então, vocês vão fazer as questões da página 167 até a página 169, tá bom? Então, página 167 a 169. Os exercícios de aplicação e os exercícios propostos também. Vai pedir para vocês fazerem uma atividadezinha. Essa atividade eu vou pedir para vocês, né? Então, para esse bimestre vai ser um trabalhinho que vocês vão fazer. Não precisa ser para a próxima aula, né? Eu vou marcar uma data e aí vocês vão fazer esse trabalhinho para mim e aí a gente pede para vocês fotografarem, filmarem para que a gente possa ter uma notinha de trabalho também, tá bom? Então, página 167 até a página 169, daí na próxima aula nós já fazemos a correção, certinho? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que é um conteúdo bem interessante, bem legal. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para o professor, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Não esquece de, terminou as atividades, manda para mim. Eu vejo que muitos estão mandando, tem alguns que ainda não estão mandando, né? Então, vai mandando para o professor, senão vai ficar sem nota de novo, então começa a complicar bastante. Dá um joinha, dá um positivo para a gente marcar a presença de vocês também, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês e até mais. Tchau!